Glória a Jesus. Jesus. Aleluia. Amém. Queridos, nós louvamos a Deus aqui. O céu, há louvor contínuo. Os anjos louvam a Deus. O louvor lá não cessa. A visão de Isaías
Os serafins voavam por sobre o seu trono, diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E a igreja aqui, nós também podemos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Um momento de glorificação, o instrumento vai estar solando louvor. Glória a Jesus. Aleluia. Um remido de Deus, tu és um dos meus, és aquele que me dá vida, és aquele que me dá vida. És aquele que me dá vida, 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 és aquele que me dá vida,
escolhi. Um dia ouviu minha voz, a voz do Filho de Deus, a falar: vem aqui me servir. Senhor, nada tenho pra te oferecer. Sabes o que sou, sabes quem sou eu. O teu querer em mim será o meu prazer. Teus mistérios conhecer, tua obra realizar, minha vida entregar. Todos juntos. As lutas vêm, mas as vitórias também vêm. E o teu amor é mais forte, e sem ele eu não estaria aqui. O teu poder, tua graça, tua luz. Sou um vencedor, sou um servo, sou um vaso a serviço do Senhor. Apenas a irmã. As lutas vêm, mas as vitórias também vêm. E o teu amor é mais forte, e sem ele não estaria aqui. Com teu poder, tua graça, tua luz. Sou um vencedor, sou um servo, sou um vaso a serviço do Senhor. A serviço do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, versículo 12. Diz assim: E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma criada, em outras versões, uma menina chamada Rode, saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Amém? Até aí, assentados. O momento que lemos fala do momento que o apóstolo Pedro, ele sai da prisão, sai da cadeia. Ele havia sido preso por Herodes.
Diz a palavra que naquele momento já Tiago já estava morto e Herodes, ele manda prender a Pedro. Era próximo da Páscoa, era dia dos pães ázimos, a palavra registra. E diz a palavra que Pedro estava em um lugar em que ele tinha 16 soldados o cercando. O lugar havia uma porta de ferro. Era uma fortaleza. Quando Pedro foi preso, muitas pessoas achavam já que Pedro estava morto. Por isso, até quando Rod fala que Pedro havia chegado, as pessoas começaram a duvidar, elas não entendiam por conta disso, elas achavam já que Pedro estava morto. Mas de uma maneira poderosa, uma maneira maravilhosa, o Senhor havia tirado Pedro de dentro do cárcere. As pessoas achavam que Pedro estava morto, mas na verdade, Pedro estava vivo. Entenderam? Achavam que ele estava morto, mas na verdade, ele está vivo. E não falamos de Pedro, agora falamos de Jesus. Alguns acham que ele está morto, mas nós temos a certeza, nós não achamos, nós temos a certeza de que ele está vivo. Pedro era apóstolo de Jesus. E Jesus também era apóstolo. Hebreus 3:1. E a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus é o apóstolo da nossa confissão. É aquele que nós dizemos: Senhor, nós te servimos porque Ele nos salvou. Senhor, nós te glorificamos porque Ele, o apóstolo da nossa confissão, mudou a nossa vida. Senhor, nós te servimos porque o apóstolo da nossa confissão está vivo. Jesus é o apóstolo da nossa confissão. E Pedro saiu daquela cadeia, daquele lugar, naquela operação maravilhosa. E diz a palavra de Deus, como nós lemos, ele viu aquilo tudo. Ele viu como ele saiu, fugiu, saindo dos soldados, daquele lugar, da porta de ferro. Quando ele olhou, ele estava já na cidade, do lado de fora. Ele viu que a mão do Senhor havia sido com ele. E a palavra diz assim: e Pedro, considerando isto, foi à casa de Maria. Pedro sabia para onde ia. Vejam, ele não saiu da prisão e saiu procurando algum lugar de improviso, batendo na porta de alguém, não. Ele foi na casa de Maria, onde os irmãos estavam reunidos orando, onde os irmãos estavam reunidos clamando a Deus. E é assim, Jesus é assim. Jesus sabe aonde Ele vai. 7h30, eu vou na igreja de Praia da Costa 3. Vou passar ali, porque há um grupo ali orando ao Pai em meu nome. Jesus, Ele vem aqui, Jesus passa por aqui, não porque somos bons, não porque merecemos, mas Ele vem aqui, porque há um povo orando ao Pai em nome dEle. Vejam, Pedro sabia: eu vou à casa de Maria, eles estão ali. E ele chegou. E ele bateu a porta. Quem saiu a escutar? Uma menina. Em outras versões diz uma serva, uma criada. Pedro batendo e ela ouviu. Quer ouvir a voz de Jesus? Você que entrou aqui hoje convidado. Você que veio aqui hoje por um convite, alguém te chamou, você viu a igreja aberta e entrou. Você entrou nesse link sem saber. Olha, queremos te dizer. Quer ouvir a voz de Jesus?
Seja servo de Jesus. Seja servo de Deus. Há um segredo: os servos ouvem a voz do Senhor. Os servos ouvem a voz de Jesus. Ele estava batendo a porta e a menina saiu a escutar. E ela identificou: é Pedro. Ela conhecia a voz de Pedro. Imagina quantas vezes Pedro pregou, Pedro orou, e ela estava ali, ela ouvindo, ela vendo Pedro pregando a palavra de Deus, Pedro pregando a respeito de Jesus, e ela conhecia aquela voz. Nós conhecemos essa voz. Nós conhecemos essa voz. Que voz doce. Que voz maravilhosa. Nos momentos mais difíceis, a voz de consolo. Nos momentos de tristeza, a voz de companheirismo. Nos momentos de grandes batalhas e grandes lutas, a voz que troveja. Troveja, ó Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Nós conhecemos essa voz. Esta voz fala conosco. Esta voz está no meio da igreja. A voz do nosso Senhor. E naquele instante em que Rod ouve, ela entra e ela começa a dizer: Pedro está à porta, Pedro está aí, Pedro está batendo, Pedro está chamando. Mas as pessoas dizem: você está fora de si. Ela está fora de si. Em outras versões, ela está louca. Mas ela não estava louca. Alguém pode olhar para você e achar que você está fora de si, achar que você não está pensando bem, achar que você está variando, achar que você está louco em servir a Jesus. Alguém pode achar isso. Vai sair, aproveite as festas, aproveite os bares, saia. Você está louco em ir para a igreja, ir para a viagem, acordar cedo, pegar um ônibus para ir evangelizar, sair pelas ruas cantando, entregando convite, andar com Bíblia. Você está louco. Mas nós não estamos loucos. Nós estamos completamente esclarecidos. Nós estamos esclarecidos pela revelação de Jesus. Nós estamos esclarecidos pela revelação da sua palavra. Nós não estamos loucos, nós estamos vivendo o Evangelho de Deus. Nós estamos vivendo o chamado do Senhor. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus. Olha, a pessoa pode achar loucura, mas não é. Você sabe. Você sabe, eu sei, nós sabemos, nós não estamos loucos. Pelo contrário, nós estamos libertos, nós estamos esclarecidos, nós estamos certos porque nós temos a verdade. Jesus é a verdade da nossa vida, Jesus é a verdade que nos chamou. Nós não estamos loucos, mas nós estamos com a verdade que é o Senhor Jesus. Vejam, em Colatina, os jovens andando, entregando convites, pararam uma senhora. Podemos orar para a senhora? Pode. Oraram por ela. Terminou a oração. Um jovem recebeu o que é loucura para os homens, mas para nós é o poder de Deus. Recebeu um dom espiritual da parte do Senhor e entregou para aquela senhora. O Senhor disse que nesta quinta-feira a senhora foi ao oftalmologista. E a senhora foi diagnosticada com uma doença nos olhos.
Qual o nome da doença? Me ajudem. Ceratocone. Ceratocone, é difícil. Mas Deus sabia o nome, eu não sei, mas Deus sabia o nome da enfermidade. E a senhora foi diagnosticada com ceratocone. E dentro da bolsa da senhora tem um laudo médico dizendo que é essa enfermidade e com essa data que nós estamos dizendo. Mas assim diz o Senhor, na próxima consulta, a senhora pode ir ao médico, porque o diagnóstico vai ser que a senhora está curada. Aquela mulher começou a chorar. Ela abriu a bolsa, ela tirou um laudo, disse, ó, tá aqui, ó. A doença, a data, eu estou com essa enfermidade, mas eu creio agora que Jesus me curou. Quem olhar pode dizer loucura, não é loucura, é a verdade de Deus operando em nosso meio. É o poder de Deus. Então eles disseram, é o anjo dela. Vejam, eles mudaram, é o anjo dela. Ela estava louca e ela insistia, não, é Pedro. Se alguém um dia tentar tirar a sua fé, seja firme como aquela menina. Jesus, não, ele existe porque ele falou comigo. Você serve a Deus, eu sirvo a Deus, porque Ele é o Senhor da minha vida. Se quiserem tirar a sua fé, seja firme, porque o Senhor vai te honrar. O Senhor não vai te deixar ser envergonhado, mas o Senhor vai fazer com que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Então ele diz, ó, ela está fora de si. Não deu? Então é o anjo dela. E até aqui que algumas pessoas usam esse texto como base para dizerem que há um anjo acompanhando as pessoas. Então eles disseram, não, é algo dela. Ela deixou de ser louca e passou a ser uma experiência só dela. E assim as pessoas fazem às vezes, né? Ó, servir a Jesus é para você, não é para mim não. Eu não tenho essa paciência. Ir para a igreja... Não gosto de pregar. Isso é para você. Você tem um coração bom. Seus pais te criaram assim. Eu não sou assim, não. Isso não é para mim. Isso é só para você. Mas não é. A salvação é para todos. A salvação de Deus é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê. É para todos. Você entrou aqui hoje, olha, a salvação é para você. Você está assistindo, a salvação é para você. Olha, é para você. Não é só para um, não é só para outro. Não, a salvação é para todo aquele que crê. Todo aquele que deseja. Você crê no seu coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Você crê, você confessa com seus lábios, então será salvo. É para todo aquele que crê. O Pentecostes. E estavam reunidos, todos juntos. Não era um outro, todos juntos. E toda a casa se encheu com a presença do Espírito Santo do Senhor. E todos, unanimemente, ficaram maravilhados. É para todos. Você quer viver a alegria da salvação? Aceite a Jesus. A salvação é para você também, querido. É a profecia do profeta Joel. E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visões. Os velhos sonharão sonhos. E sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Querido, a bênção do Espírito Santo é para você. A bênção não é só para um grupo, não é só para um jovem, não é só para o jovem que toca, não é só para o jovem que canta, não é só para o jovem que está sendo usado nos outros, não. Se você quiser viver a bênção do Senhor, ela está à disposição.
Glória a Deus. Nós vamos encerrar dizendo algo. Houveram 2 insistências naquele dia. 2 insistências. A da menina em dizer, é Pedro. E a de Pedro batendo a porta. 2 insistências. Jesus está vivo. Jesus está vivo. E Jesus está à porta. Ele está batendo. Ele está à porta batendo. Ele está vivo. Se de rei, de que triala se de cas, de que tri. Paz seja convosco. Eu estou neste lugar, e sondo os vossos corações, e quero vos dizer o mistério nessa noite, de que ninguém sairá daqui sem a porção do meu Espírito, porque eu mesmo desci a este lugar para batizar com o meu Espírito. Podeis então glorificar o meu nome, porque eu estou derramando dons do meu Espírito no vosso meio. Estou dando a alguns a autoridade para falar do meu nome. Glorificai o meu nome, porque na vossa adoração já dei ordem aos meus anjos para ministrar em vosso favor curas, libertações, e estarei alcançando muitos lares. Assim diz o vosso Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Jesus.